Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Antes da gente começar, gostaria de deixar o meu agradecimento aí ao Alex Santos. Conforme eu estou comentando para vocês em toda a videoaula aí nessas novas aí, ele que está contribuindo para que essas aulas foi ele que possibilitou a realização dessas aulas. Bem, o Alex Santos, conforme eu comentei com vocês, ele fez uma relação de possíveis aulas que eu poderia gravar. Uma delas agora, então, é com relação a filtros avançados. Então, ele quer, por exemplo, eu mostrei para vocês que eu posso filtrar, por exemplo, usando próprios componentes do Prime. Só que os filtros do componente do Prime, eles são limitados. Eles são legais quando você consegue, por exemplo, eu tenho um campo nome, eu filtro pelo nome. No campo idade, eu filtro pela idade. Aí, se eu precisar, por exemplo, filtrar pelo nome e pela idade, ou eu quero filtrar pelo nome, pela idade e o intervalo, por exemplo, da idade. Isso daí, o filtro do Prime Face já fica um pouco limitado. Então, a gente precisa começar a trabalhar com filtros avançados. Então, nessa videoaula, ele solicitou que, inicialmente, ele queria saber como que eu pesquisava com filtros avançados e que a primeira parte que fosse mostrada fosse um filtro de intervalo de data. No caso, eu não tinha nenhuma tela de pesquisa para isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inventar uma tela de pesquisa das minhas vendas e vou depois pesquisar pelo intervalo das vendas. E depois, nas próximas videoaulas, eu vou melhorando essa tela de pesquisa, adicionando novos filtros. Bem, nessa primeira parte aqui, então, vamos começar a fazer a parte da pesquisa, ou seja, parte de pesquisa é banco de dados, então vamos trabalhar no DAO. Então, como eu falei para vocês, eu vou fazer uma tela de pesquisa de venda. Então, eu vou mexer no DAO da venda, eu vou abrir ele aqui, é no DAO da venda que a gente vai estar mexendo. Então, eu vou abrir também o venda domain. Opa, deixa eu abrir o venda domain, só para a gente lembrar aqui. Então, eu vou estar trabalhando inicialmente com essas duas aqui. Para fazer pesquisa, pessoal, tem três formas. Tem quando eu coloco a própria pesquisa dentro do domain, que é a name de query. Eu posso montar uma HQL no DAO, ou eu posso usar criteria no DAO. O name de query, pessoal, o modo que eu mostrei para vocês, ele é legal quando você tem uma pesquisa que ela não é uma pesquisa, digamos assim, dinâmica. Como assim uma pesquisa dinâmica? No futuro, o que vai acontecer? Eu vou pesquisar, por exemplo, pela data da venda, por exemplo. Se a venda, por exemplo, eu posso definir, por exemplo, 2, 3 parâmetros. Só que nem sempre esses 2, 3 parâmetros vão estar ao mesmo tempo. Ou seja, tem momentos, por exemplo, que eu quero pesquisar pela data, outros não. Tem momentos que eu quero pesquisar, por exemplo, um determinado, qual foi o funcionário que vendeu tal coisa. Então aí e não quero me preocupar com a data, ou seja, eu posso começar a adicionar ou excluir as coisas. Nesse caso, a name de query não é o mais indicada. Aí eu recomendo você fazer no próprio DAO uma HQL dinâmica, ou seja, você monta a HQL de acordo com a necessidade. Bem, só que aí vem o primeiro problema. Quando você trabalha com pesquisas complexas, você tende a ter vários filtros. Então, por exemplo, eu posso ter um filtro data inferior, data superior, quem é o funcionário que fez a venda. Eu posso, sei lá, pesquisar pelo intervalo do valor total. Eu posso criar, por exemplo, algo, por exemplo, eu vendi, se já foi pago à vista ou a prazo. Então, eu posso ir adicionando, pessoal, N filtros. O que vai acontecer com o meu método de pesquisa? Ele vai ficar um pouco grande. Então, você vai criar um método lá no DAO, public buscar, o método buscar. Aí você vai ter 5, 7, 10 parâmetros. Eu acho que fica um pouco poluído, porque dá a entender um pouco, você está voltando para a ideia do procedural. Aqueles métodos com 30 parâmetros. Para resolver um pouco isso, eu sugiro que a gente crie classes de filtro, para encapsular todos os parâmetros que vão ser usados na filtragem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo pacote. Eu vou vir aqui no SRC, botão direito, New, aí eu vou escrever um novo package. Então eu vou criar o package br.com.drogaria.filter. Esse filter aqui, ele vai ser utilizado para a gente armazenar as classes que vão ser filtros
para as minhas pesquisas. Então aqui dentro eu vou criar uma nova classe. Então, vamos ver aqui, botão direito, New Class. Aí eu vou chamar ele de Venda Filter. O Venda Filter, ele é mais ou menos parecido com o Domain. Ele vai, só que no caso não vai ter todos os campos, né? Vai ter só os que são necessários para filtrar. Ah, posso usar o nome Venda Filter em português? Pode. Fica a seu critério. Eu vou chamar de Venda Filter mesmo. Botão Finish. Aqui dentro, eu vou criar então, começar a criar os meus campos, os meus atributos que serão utilizados para critério de pesquisa. Nessa primeira videoaula, eu vou fazer por intervalo de data. Então, eu tenho uma data inicial e uma data final. Então, se vocês lembrarem na venda, ó, na venda eu tenho o horário. Então, eu vou ter o horário inicial e o horário final que eu quero fazer a pesquisa. Na verdade, não vai ser nem horário, né? Porque horário você usa, o horário é o dia, mês, anos, horas, minutos e segundos. Eu vou pesquisar só pelo dia, mês e ano. Então, eu vou vir aqui, eu vou criar um campo private, date, aí eu vou chamar de data inicial. E vou criar um outro date, opa, detalhe, ó, até é importante acontecer esse erro. Olha o import que eu fiz o import errado. Esse import aqui é o date do JDBC, não é esse date que eu quero. Eu quero o date do Java util, ó. Toma esse cuidado, porque é um erro bastante comum e ele não vai acusar erro agora. E vou criar um campo data final. Então eu tenho a data inicial e a data final. Aí eu vou criar get and set para ele. Então eu vou criar get data inicial, set data final, né? Acabei criando a final primeiro, né? Agora eu vou criar a da inicial. Get data inicial, set data inicial. Pronto, ó. Criei os dois parâmetros da minha pesquisa. E no caso, o que aconteceu? Eu criei o get and set deles. Aonde que eu vou usar esse filtro da venda agora? Agora a gente vai vir aqui no DAO. No DAO da venda, lá embaixo, eu vou criar um método, um novo método. Opa, eu até tinha criado aqui, deixa eu apagar aqui. Eu estava testando antes, né? Deixa eu apagar, pronto. Eu vou criar aqui um novo método para eu testar. Então, no meu Venda DAO aqui, eu vou testar para ver como que vai funcionar. Então, eu vou criar aqui um método public. Aí vem o meu retorno. O meu retorno vai ser do tipo list. Por que list? Porque eu posso retornar nenhuma ou várias vendas. A gente já usou o list, se vocês lembrarem aqui, ó, a gente usou no listar, ó, no listar a gente já usou ele um pouco. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou então ter um list de venda. Aí eu vou chamar ele de buscar. Aí eu vou precisar, no caso, ter um parâmetro de entrada aqui. Aqui que eu falei que ia ficar um pouco longo. Se você tivesse 10 critérios, você ia ter que criar lá 10 objetos aqui, fica um pouco poluído. No caso, eu já tenho meu filtro. Então aqui eu vou chamar o Venda Filter. O Venda Filter, lembrando que eu tenho que importar ele, eu vou chamar de filtro mesmo. Então aqui eu vou usar aquele filtro que eu fiz. Então aqui dentro do filtro vai vir preenchido as coisas que eu necessito. No caso, eu vou copiar o get, eu vou ter que fazer try catch, né? Então eu vou ter que fazer try catch igualzinho. Se você quiser até para ganhar tempo, eu recomendo copiar o try catch do buscar por código ou do listar, que é bem parecido. Então eu vou copiar essa parte aqui, ó, que é bem parecida, porque no caso, o try catch, quando é pesquisa, você não tem transação, né? Então eu vou copiar aqui para a gente já ter ele aqui. Try, só para a gente ganhar. Opa, meu teclado está errado aqui, deixa eu ajustar ele. Try e catch. Certo. Então agora eu vou ter que começar a fazer algumas coisas aqui. Então isso aqui eu não preciso. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ter que, no caso, criar um retorno, né? Então esse retorno para mim vai ser no tipo list. Então list venda, vou chamar de vendas, começa com nulo.
E aqui no final, eu vou dar um return vendas para dizer que eu quero jogar ele para fora. Ou seja, eu quero, no caso, estar retornando. Então, o que vai acontecer? Se der algum problema, ele vai retornar nulo, que quer dizer que não houve nenhuma venda. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que criar o meu SQL de forma dinâmica. Esse erro que está dando aqui é o erro porque faltou essa linha aqui, ó. Se você quiser já colocar, essa linha aqui é a que cria a fábrica de sessão, né? E pega uma sessão ativa. Então, ele já para de dar o erro. Mas antes, na verdade, o que eu vou fazer aqui? Qual que é o problema? Eu não tenho nenhuma carry, né? A carry, na verdade, eu não usei name de carry. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que montar uma carry dinâmica aqui agora, usando o meu filtro. Tá, como que eu vou fazer isso? Para isso, eu vou ter que criar uma string aqui, e nessa string, eu vou estar, no caso, montando. Eu não vou usar string pura, eu vou usar um chamado string builder. O string builder é uma classe que ela é até melhor a nível de memória pausada que a string pura. Por quê? A string mesmo, ela tem um problema de toda vez que você concatena, ele aloca uma nova posição de memória. Já o string builder, ele sempre usa a mesma. Então, com isso, você tem uma economia de memória aí. Então, eu vou começar aqui a digitar o meu comando. Eu vou usar o método append. O append serve para você tipo concatenar, para você juntar. Eu vou escrever igualzinho eu escrevi aqui, ó, no name de carry, ó. Vou escrever algo parecido com isso daqui, ó. Então, para começar, o que eu vou fazer? Eu vou escrever select venda from venda. Então, isso aqui vocês já estão acostumados. O que eu estou fazendo? Eu estou pesquisando a partir da classe venda. Eu criei um objeto venda, então eu estou listando ele. Então o começo é igual. Eu vou, no caso, colocar só um espaço aqui no final. Esse espaço aqui serve para eu juntar, porque se eu não deixar sem espaço, quando ele juntar depois, ele vai juntar grudado e não vai dar certo. Então é bom deixar um espacinho aqui no final. Certo? Então eu fiz a pesquisa aqui para, no caso, estar listando tudo. Agora eu vou aplicar o filtro. Só o que pode acontecer? Pode acontecer do usuário não ter preenchido o filtro. Como que eu vou testar isso? Por exemplo, será que ele preencheu a data inicial e a data final? Não sei. Vamos testar isso. Então, se filtro.get data inicial for diferente de null e filtro.get data final for diferente de null, aí o que eu faço? Eu faço a parte do filtro com base na data. Então, quando você tiver múltiplos filtros, é interessante que você cheque se eles são diferentes de nulo. Porque se veio nulo, quer dizer que o usuário não quer filtrar por data, ele quer filtrar tudo. Então, aqui o que eu vou fazer daí? Aqui eu vou dar outro append, e aqui eu vou concatenar. Aí eu vou colocar where venda.horário. Aí eu vou usar o comando chamado between. O between, ele é usado para você colocar uma data, colocar, no caso, duas datas, uma data inicial e uma data final. Então, o que eu vou fazer aqui no between? Então, eu vou colocar aqui, between, data inicial, end, data final. E vou colocar um espaço. Detalhe. Eu coloquei o espaço aqui, ó, porque quando eu juntar aqui, ele não vai ficar grudado. Se eu não colocasse esse espaço aqui, o where ia grudar com venda, aí ele ia dar erro. Então não esqueça também de sempre, acaba sendo até uma prática de programação, colocar um espaço no final. Aqui então ele vai filtrar pelo intervalo, ó. Esse lembra? É uma informação que o usuário vai digitar no futuro. Ou seja, ele vai digitar a data inicial e vai digitar a data final. Aí eu posso também ordenar. Ordenar tanto faz, né? Ordenar vem depois. Aí eu vou colocar order by venda. Vou ordenar pelo horário. Então, também colocando um espaço aqui no final. Então, percebam que eu vou montando a SQL de forma dinâmica. Então, quer dizer que o meu buscar, ele pode trazer tudo para mim, como ele pode, no caso, trazer
filtrado de acordo com o filtro especificado. Então, se eu passar datas nula, ele vai trazer tudo. Se eu informar as datas diferentes de nulo, aí ele vai filtrar para mim. Só tem um detalhe, pessoal. O data final, ele tem no caso, vamos supor que eu quero pesquisar, por exemplo, datas de 10 de novembro a 15 de novembro. O que vai acontecer? A data inicial, ele vai começar a partir de 10 de novembro. Só que a data final, no caso, se eu colocar 15 de novembro, na verdade vai procurar até o dia 14. Ele não procura o dia que você informou na data final. Então tem que lembrar disso. Então, vou pesquisar de 20 de setembro a 10 de outubro. Tá, 20 de setembro vai entrar, mas 10 de outubro não vai entrar 9 de outubro. Então, sempre a data final é um dia anterior. Então, tem que lembrar disso na hora de fazer a pesquisa. Então, aqui eu montei a minha query. O que eu vou fazer agora com essa query dinâmica que eu montei? Aqui dentro, eu vou fazer algo parecido com o que eu fiz aqui, ó. Só que aqui eu busquei uma name de query. Eu não tenho name de query agora. Agora eu vou criar a minha query. Então eu vou usar um comando um pouco diferente. Então eu vou vir aqui, vou novamente criar a minha query. A query, no caso, é a minha consulta, né? Só que no caso, usando a seção, eu vou usar o create, no caso, create query. Toma cuidado para não confundir com esse create SQL query. Esse create SQL query ele é para query nativa, não é do Hibernate, é a pura do banco. É a create query. A create query eu vou passar para ele o meu string builder. Só que tem um problema. O string builder não é aceito aqui. Eu tenho que converter o string builder em string. Para isso eu faço toString. Pronto, ó. Montei a minha consulta agora. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir esses dois valores. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar consulta.setDate. Aí eu vou colocar o nome que está ali, ó, data inicial. E vou fazer a mesma coisa, consulta.setDate. Vou fazer a mesma coisa para a data final. Aqui você não precisa colocar dois pontos, mas eu estou. Esse data inicial é esse data inicial aqui, esse data final é esse data final aqui. Agora eu tenho que pegar as coisas que vieram do filtro. Então aqui eu vou falar que do filtro eu quero a data inicial. E aqui do filtro eu quero a data final. Pronto. Montei aqui de verdade. Até aqui a minha consulta era um texto. A partir daqui agora eu tenho uma consulta que pode ser executada. Aí o que eu vou fazer? Vou mandar rodar ela. Então eu vou vir aqui falar que o vendas vai receber o resultado do consulta.list. Pronto. Ó. Lembrando que esse erro que dá aqui é porque no caso o Hibernate ele retorna para mim uma lista genérica. É só clicar aqui no amarelo aqui e escolher esse último aqui, ó, unchecked. Ele vai pôr isso aqui para nós aqui em cima, ele para com esse warning. É só isso, esse é o problema. A gente já tinha discutido sobre isso em videoaulas anteriores. Bem, tá feita a minha pesquisa. Vamos testar agora. Para testar, vamos usar a camada de teste mesmo, Nós já fizemos isso lá no começo do curso. Vamos usar o Vendadown teste para testar. Ver se tudo está ignore, né? Só para garantir. Eu vou criar aqui então um novo método de teste. Então vou vir aqui, vou criar um @teste, né? Para a gente testar se está tudo ok. Public void buscar. Vou buscar. Aí o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que criar o filtro. Então, o filtro futuramente vai ser preenchido pela tela, mas por enquanto ainda não tenho tela, então eu vou ter que criar o filtro na mão. Então, eu vou criar aqui o meu filtro, venda filter, vou criar o meu filtro. Aí no meu filtro, eu preciso preencher duas coisas, né, por enquanto. Preciso preencher a data inicial
e preciso no meu filtro preencher, no caso, a data final, certo? Futuramente a gente vai usar um calendário para preencher isso. Como eu não tenho calendário ainda, eu vou ter que digitar a data. Só que qual que é o problema? Eu não posso digitar a data em formato string. Se eu digitar em formato string, ele não aceita. Eu preciso ensinar ele a pegar string e converter para um date. Para fazer isso aqui, eu vou fazer um artifício, mas esse artifício vai servir só para dar o teste. Para a tela depois não vai ser necessário. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar um formatador. Eu vou importar esse aqui, ó, Simple Date Format. Eu vou importar essa classe aqui. Vou chamar de formato. O Simple Date Format, ele serve no caso para você pegar datas do tipo string e converter ele, no caso, para padrão date. O Simple Date Format, você tem que falar qual que é o tipo do formatador. O tipo do formatador é DD minúsculo. A gente já viu isso numa videoaula. DD é dias, de 0 a 31, né? MM maiúsculo, que é o mês de 0 a 12, né? Lembrando que MM minúsculo é para outra coisa, então tem que ser o maiúsculo. E 4Y, que quer dizer minúsculo, que são anos, no caso, com 4 dígitos. Agora, o que eu vou fazer? Aqui dentro, eu vou escrever formato.parse. Aqui dentro do parse, agora, eu posso digitar a data. Que a data que eu digitar dentro do parse, ele vai converter para mim para texto. Então, ele vai converter para mim para texto. Ele vai ficar aqui dando um erro. Esse erro é o seguinte, é que ele quer que você trate a exceção. Eu não quero tratar a exceção agora, então eu só vim aqui no vermelho, clicar no vermelho aqui e escolher essa opção aqui, ó, ADD Trolls. Pronto, ele para de dar o erro. Eu não quero tratar, eu não quero ser obrigatório a tratar, então eu coloco esse Trolls para dizer que eu não quero fazer o try catch, até para ficar mais limpo o meu teste. Aqui eu vou digitar a data. A data é bom você olhar no seu banco de dados para você ver o intervalo. Lembrando que a data final que você informar, ele vai considerar um dia anterior. Então, se a sua data final, por exemplo, for 17 de novembro, na verdade ele vai pesquisar até 16 de novembro. Deixa eu abrir aqui o meu MySQL para... Opa, já abriu já. Deixa eu ver as datas que eu tenho aqui, né? Vocês também vão ter que olhar nos de vocês, porque vai depender muito das suas vendas. Então, no meu caso, ó, eu tenho vendas que vão de 8 de setembro, até 27 de outubro. Então, eu tenho essas vendas aqui, ó. Então, de 8 de setembro a 27 de outubro. Por exemplo, eu vou mandar pesquisar, por exemplo, ó, de 8 de setembro até, eu vou pôr 25 de outubro, por exemplo. 25 de outubro. Então, eu vou pôr de 8 de setembro a 25 de outubro. Então, vou pôr aqui 8 de setembro até, no caso, 25 de outubro. Deixa eu pôr 1 de setembro, só para a gente ter um intervalo, né, maior. Então, de 1 de setembro a 25 de outubro. Agora, eu vou mandar fazer a pesquisa. Então, eu vou vir aqui, criar o Venda DAO. Vou criar o Venda DAO. E aí, eu vou aqui recuperar no Venda DAO. Eu vou recuperar as minhas vendas. Então, eu vou vir aqui, eu vou chamar o Venda DAO. Opa! Vou chamar o Venda DAO, ponto, buscar, passando o meu filtro. Para ver se está certo por enquanto, vamos mandar imprimir. Futuramente, eu vou ter um data table, lógico, né? E esse data table vai ser melhor para exibir. Se você também quiser exibir formatado, é só fazer um for, né? Então, se você quiser exibir mais bonitinho, por exemplo, até aqui vai ficar ruim. Vamos imprimir mais bonitinho, vamos fazer um for, então, para eu imprimir, para ficar certinho as vendas, uma por linha. Então, eu vou vir aqui, vou mandar imprimir. Então, vou fazer um for em cima das minhas vendas. Vou pegar um por um, a gente já discutiu isso. Isso aqui é um cursor, né? Então, ele vai pegando um por um das vendas e aí eu vou imprimindo. Então, você escolhe como você quer imprimir. Para testar, botão direito, Run As, botão direito,
Run as JUnit Test. Aí, no caso, então, ele vai estar carregando. Se aparecer em verde, deu certo. Se ficar vermelho, ele vai, no caso, ter algum problema. Então, ele está carregando aqui, está carregando o Hibernate aí, ó. No caso do JUnit, ele ficou verde, ó. Ficou verde, certinho. E no meu console, ó, ele trouxe para mim, ó, as vendas que ele trouxe, ó, de 8 de setembro até 20 de outubro. Vamos fazer umas brincadeiras, tá? Só para mostrar um negócio para vocês. Eu vou pôr aqui agora, ó, 8 de setembro. Vou mandar rodar novamente. 8 de setembro, mandar rodar. Lembrando que ele demora um pouco também, porque ele tem que ficar startando o Hibernate, né? Aí, ó, 8 de setembro, ele trouxe certinho, ó. Ele trouxe, ó, 8 de setembro. Eu vou agora na final escrever 20 de outubro. Vocês vão ver que ele não vai trazer, ó. Se eu pôr aqui, ó, 20 de outubro, vou vir aqui colocar 20 de outubro. A gente viu que eu tenho 20 de outubro no meu. 20 de outubro. Esperar ele aparecer verde aqui, pronto. 20 de outubro, ó, não trouxe mais. Por quê? Lembrando, a data final, ele traz sempre um dia antes. Então, quando eu coloquei data final 20 de outubro, na verdade, ele pesquisou até o dia 19. Então, se eu quisesse trazer, eu tinha que pôr 21. Então, 21 daí, ele vai trazer o dia 20 perfeitamente. Então, ele vai trazer aqui para nós, ó, do dia 8 ao dia 20. O dia 27 ele não trouxe. Ah, como que eu faço para listar tudo? Para listar tudo, eu vou precisar fazer alguns ajustes. Primeiramente, vamos só lembrar, o que eu fiz no DAO? Quando eu montei a minha carry, eu coloquei um if aqui para verificar se eu tinha data. Então, quando eu não tiver data, ele não vai pôr o where. Então, se eu vier aqui e, por exemplo, comentar essas duas linhas, o que quer dizer comentar essas duas linhas? Quer dizer que as datas inicial e final são nulas. Só que se eu testar, ele ainda vai dar uma exception. Por quê? Faltou eu tratar um negócio. Ó, ele falou que deu um erro de ilegal argumente. O erro ele deu aqui, ó, nessa linha aqui, ó. Por quê? Quando ele não entra nesse if, essas duas linhas não funcionam. Então, o que eu tenho que fazer? O mesmo if que eu usar para montar carry, eu tenho que usar aqui embaixo. Então, eu vou vir aqui, copiar esse if aqui e colocar. Como que vai funcionar? Vai funcionar assim. Ele entra aqui, ele monta o where. Depois, ele entra aqui e seta os valores. Se ele não entrar aqui, quer dizer que ele não fez o where. Ou seja, ele não precisa entrar aqui. Então, para você colocar outros parâmetros, é só pôr outros ifs aqui e você coloca outros ifs aqui dentro. Então, agora, se você testar, você vai verificar que ele vai trazer tudo agora. Então, isso é legal, você já fica uma consulta que traz tudo ou ele traz ela mais refinada de acordo com seus critérios. Ou seja, ó, ele trouxe agora tudo, ó, ele trouxe o dia 27 para nós, que é o que não estava listando. Mas eu vou deixar descomentado aqui, só para a gente deixar o filtro. E depois de acabar de testar, não esquecer de colocar o ignore. Bem, pessoal, com isso, então, como essa aula já está ficando um pouco longa, eu vou interromper ela por aqui. Eu fico devendo para vocês agora a parte de construir uma tela e testar esse método de pesquisa numa interface gráfica. Então, pessoal, novamente deixar o meu agradecimento aí ao Alex Santos e pedir uma força aí para vocês aí, pedindo que vocês compartilhem e curtam o canal e a videoaula. Bem, pessoal, é isso. Até a próxima. Abraços. Até mais.